Que bênção, queridos, que bênção. Você está em pezinho? Você sentou? Vou pedir para você levantar, só para a gente fazer uma oração, tá bom? Fecha seus olhos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Santo Espírito, alcança, ó Senhor, o nosso coração. Alimenta-nos, fortalece-nos, Pai Celeste. Preenche-nos, Pai amado, com a Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa os nossos pensamentos e o nosso coração. E cuida dos nossos queridos, Pai, porque talvez estejamos preocupados com eles. Cuida deles, Pai, e nos abraça neste momento, satisfazendo nossa necessidade em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podemos assentar. Muito bom. Eu já estava olhando ali para o lado, procurando a tela. Ainda bem que eu olhei para frente. Tem outra tela ali na frente, né? Maravilha. Eu vou dar aquele Maranata para você, tá bom? Você lembra, depois do Maranata, você responde o que mesmo? O Senhor logo? Isso, o ensaio nosso aqui, tá bom? Para o ensaio. Eu vou dizer Maranata, você vai dizer o Senhor logo vem. E aí eu vou perguntar, e nós? E você vai dizer o que mesmo? Iremos com Ele, tá bom? Beleza? Vamos fazer um ensaio? Vamos fazer um ensaio? Tá? O Maranata é a palavrinha que expressa nós, como adventistas do sétimo dia, o desejo de ver Jesus voltar. E eu acho que eu ainda me lembro dos 4 As. Amar, apressar, anunciar e aguardar a volta do Senhor Jesus. Por isso, Maranata. Por isso, Maranata. E aí, quando a gente diz Maranata, você responde, o Senhor logo vem. Quando Ele vier, o que vai acontecer? Você fica ou você vai? E aí eu pergunto, né? E nós? Você vai dizer, iremos com Ele. Beleza? Combinado? É fácil, viu? Não é difícil. Vamos lá, então. Maranata. E nós? Iremos com Ele. Amém. Até arrepiou. Meu Senhor, né? É bom demais, não? É bom demais. Guarde o Maranata no seu coração. Guarde o Maranata no seu coração. E se você repetir o Maranata durante o seu dia a dia, você vai ver que algumas decisões que você vai tomar, você vai lembrar do Senhor, nosso Deus, que Ele está com você. E as decisões que você vai tomar vai ser mais cuidada. Você vai começar a considerar mais algumas coisas antes de tomar algumas decisões. Lembra do Maranata. Lembra que a sua esperança é ver Jesus. Lembra que o Senhor Jesus está aí com você, não só aqui na igreja. Nós passamos mais tempo fora daqui do que aqui dentro, não é? A maior parte do tempo nós não passamos aqui dentro, é fora daqui. Portanto, a gente não deve lembrar que o Senhor, nosso Deus, está com a gente só aqui dentro. Se eu passo a maior parte do tempo fora daqui, Ele me acompanha muito mais fora da igreja. Só que eu preciso convidá-lo para estar comigo. Tá? É importante que eu o convide para estar comigo. Por isso que a gente começa cedinho, né? Com Jesus. E quando termina o dia também, precisa ser com Ele. E o restante do dia? Experimente caminhar com Ele também. É bom, viu? Faz muito bem, pode ter certeza. Primeiro Deus, está ali na sua tela. Deixa eu já fazer o teste aqui. Maravilha. Ó, que beleza. Muito bom. Para voltar, é o de baixo ou de cima? O de baixo. Vamos fazer o teste. Funcionou. Se eu estou vendo aqui, você também está vendo aí, né? Maravilha, queridos. Ótimo. Primeiro Deus. Tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Está na tela. Qual é o tema de hoje? Tudo é valioso nas mãos de Deus. Tudo é mais valioso nas mãos de Deus. Você acredita nisso? Sim ou não? Amém. Amém. Você, nas mãos de Deus, é mais valioso? Com certeza, com certeza. Se outras coisas, eu acredito que nas mãos de Deus se torna mais valiosa, ou se tornam mais valiosas, você nas mãos de Deus, então, nem se fala. Com certeza,
também vai ser mais valioso e mais valiosa. Tá? Creiamos nisso, tá bom? Creiamos nisso. Eu quero considerar com vocês hoje uma história da Bíblia, talvez vários de vocês já conheçam, mas é muito importante. É de uma senhorinha, uma viuvinha, mas é uma viuvinha abençoada, uma graça de pessoa, viu? Fiel que só, muito fiel. Ô irmãzinha fiel, uma bênção de pessoa, uma bênção. Você vai conhecer, vamos para o livro, olha, ela está na Bíblia, eu encontrei em 2 livros. Nós vamos dar uma olhadinha no livro de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, mas ela também está em Marcos, capítulo 22. O evangelista Marcos nos dá uma informação que eu não encontrei em Lucas, mas vamos ler em Lucas primeiro. Depois a gente dá uma olhadinha num detalhe em Marcos, ok? Vamos lá então, Lucas 21. Deixa eu adiantar aqui. Maravilha. Eu vou ler na minha Bíblia, ali na tela você tem aí uma parte do texto, do capítulo 21 do livro de Lucas. Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou ainda fala misericórdia. Isso, maravilha. Quando você pede misericórdia, o Senhor é bom, nós também, a gente espera você achar, tá? Às vezes eu peço misericórdia para os irmãos, eu falo o texto e eu fico folheando ali, não achei, eu falo, misericórdia aí que eu estou achando. Eu chego lá. Vamos lá então, 21, verso 1. Fecha os seus olhos aí. Pai, que a tua palavra neste momento aberta e lida nos alimente, Senhor, em nome de Jesus. Estando Jesus observando, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Trocando em miúdos, era o lugar onde eles colocavam ali as ofertas. Tinham vários desses lugares, tá? Alguns deles chamados de cofres, vários cofrinhos, vários gasofilácios onde eles lançavam ofertas, e normalmente eles conheciam, cada um daqueles, se eu colocar a minha oferta ali, vai atender que necessidade do templo, eles conheciam isso também. Então estavam ali várias pessoas e o Senhor Jesus observando, os discípulos também, tá bom? Jesus viu ali, verso 2, uma certa viúva, pobre. Olha só, já sabemos que a viúva era pobre. Ela estava lançando ali 2 pequenas moedas. Verso 3. E disse, verdadeiramente digo para vocês, que esta viúva pobre deu mais do que todos. Olha que interessante, né? Então isso já me ajuda a pensar um pouco. Como é que pode uma viúva pobre dar mais do que todos que estavam ali? O texto continua, verso 4. Porque todos eles deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu o que mesmo? Deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Tá? Eu não vou falar de dízimos e ofertas hoje. Não vou falar de dízimos e ofertas, eu vou falar de outra coisa. E a historinha da viúva vai nos ajudar muito, muito mesmo. Algumas coisas que são importantes para nós. Ela era viúva. Tá? Como viúva, provavelmente sem ninguém que a ajudasse ou a sustentasse. As viúvas dependiam muito dos filhos também. O texto ali nem menciona o filho ou filhos. Não tinha esposo, era viúva. E o texto diz que ela também era pobre. O texto diz que ela também era pobre. Não há problema nenhum em ser pobre. E olha, quando a gente olha para o dia a dia aí, para o mundão afora, a gente olha, a gente vê muito mais pessoas de uma classe social mais simples, muito mais desses felizes do que muitos abastados felizes. Isso já me diz uma coisa, nem sempre ter muito din-din faz de mim o que mesmo? Feliz. Din-din ajuda? Sim ou não? Din-din ajuda. Din-din resolve muitos problemas? Sim, resolve muitos problemas. Mas o din-din é tudo que eu preciso para ser feliz? Não. O que mais eu preciso para ser feliz? Jesus, viu? Esse é o que mais eu preciso para ser feliz. Tá bom? Era pobre, mas, queridos, ela tinha alguém na sua vida que, olha,
Era tremendo, 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 tremendo. Sabe o que é mais interessante na história? É que, assim como a gente às vezes encontra aí, ou vê, em algumas atitudes, às vezes até na mídia, de pessoas que às vezes pedem dinheiro e acabam direcionando o dinheiro para um lugar errado, essa viuvinha sabia que, mesmo ela entregando a sua ofertinha ali, ela sabia que alguns dos líderes religiosos da época dela ali não iam usar aquele dinheiro de maneira correta. E sabe o que ela fez ainda? Ainda assim, ela deu as 2 moedinhas que ela tinha ali. As 2 moedinhas só. E aquela moedinha, queridos, aquelas 2 moedinhas, a gente pode dizer que eram as menores moedas hebraicas que ela podia dar, de menor valor. As 2 valiam, juntando as 2, valiam o correspondente à menor moeda romana circulando na época. Então, ela deu as menores hebraicas e, juntando as 2, daria a menor romana. Eu vou passar ali, você vai poder, pelo menos, fazer um pouquinho da conta aí com a gente, tá bom? Esse é um abençoado, não sei se vai aparecer ali na tela para você ler embaixo, mas o que está escrito ali embaixo eu vou passar na frente também. Depois eu volto aí nesse abençoado para falar um pouco dele, tá? Consegue ver ali na tela um monte de moedinhas? Consegue? Tá? A parte de cima, você consegue ler ali? Ali está escrito 1 quadrante. E tem o que mesmo? Quantas moedinhas ali na frente? 2 moedinhas. Essas 2 moedinhas correspondem ao que a viúva deu. 2 pequenas moedas. Tá? São aquelas moedas ali que ela deu? Não. Eu peguei moedinhas na internet, moedas antigas, tá bem? Então não pense, puxa, é igualzinho àquela. Não, eu peguei para que fique mais fácil para você entender e contar. 2 moedinhas daquelas é 1 quadrante, ok? Ela precisava de 64 quadrantes para ter 1 denário. 1 denário. 1 denário, tá bem? 1 denário era o salário de um trabalhador comum, de um dia. Tá? Para ficar mais fácil para você entender, olha só, quantas moedas seriam necessárias, moedas romanas, quantas moedas seriam necessárias, tá bem? Para que a pessoa tivesse o salário de um dia. Olha só, 2 moedas são 1 quadrante, 64 quadrantes, eu tenho quantas moedas? 128 moedas, está ali, ó. Se você contar, vai dar 128 moedinhas. Fiz questão de colocar 128 moedinhas. 128 moedinhas daquela que a viúva deu, seria o salário de um dia de um trabalhador comum na época dela. Um dia só. Um dia. E ela deu 2 moedinhas. Tá? A situação ou a questão não era financeira. Deus não está preocupado com a questão financeira. Mas Deus está pensando com certeza numa coisa que eu e você temos. Generosidade. Sim ou não? Isso interessa a Deus. Guarda essa frase. Deus não está preocupado com a sua capacidade. Sabia disso? Ele não está preocupado com isso. Ele não está pensando se você é capaz ou não. Esse problema ele resolve. Mas Deus está pensando com certeza na sua disponibilidade. Ah, isso Deus olha com carinho. Isso Deus começa a pensar realmente o quanto eu e você somos disponíveis para que o Senhor nosso Deus use. Para que o Senhor nosso Deus use. Quando o Senhor disse que aquela viuvinha deu tudo de si, tudo que ela tinha, o seu sustento, antes de entregar 2 moedinhas, a viúva deu algo que eu e você precisamos dar para o Senhor, e é tão difícil às vezes de entregar, mas a viuvinha já tinha entregue. O que ela deu antes de entregar 2 moedinhas? Ela deu o coração, a vida dela. A vida dela. Mesmo que fossem só 2 pequenas moedinhas, que valiam bem pouco. Bem pouco. Um trabalhador comum precisaria de 128 para ganhar um dia, ela deu só 2, não valia quase nada. Mas, queridos, a atitude dela diante de Deus, era como se ela dissesse, Senhor, eu estou aqui. A única coisa que eu tenho e posso me entregar é o Senhor. E a minha gratidão é tão grande que eu vou entregar as 2 moedinhas que eu tenho. Porque eu sei que o Senhor tem me abençoado e vai fazer de mim uma bênção para os outros também. Deus não está preocupado com a minha capacidade. Ele capacita. Mas Deus está preocupado se eu estou disponível ou não. Pode ter certeza disso.
Ele está. Na quarta-feira eu falei aqui, e eu falei do rapazinho que era meio esquisito, né, diante dos colegas. Não importa o quanto você seja abastado, pobre, esquisito, não esquisito, bonito, mais ou menos desprovido de beleza, não importa para Deus. Nas mãos de Deus, querido, você vale muito. Muito, muito, muito mesmo. Pode ter certeza disso. Muito. E eu oro a Deus para que aqueles abastados, aqueles que são lindões, lindonas da vida, e até os desprovidos de beleza, eu oro para que Deus consiga usar esses abençoados todos. É o que Ele mais quer, e às vezes é tão difícil, tão difícil. Que coisa, né? É muito difícil. Vamos adiante, vamos adiante. Vamos adiante. Ou eu falei que ia voltar no abençoado ali, né? Esse abençoado é parecido com a viúva, digamos assim. Só que o contrário, né? Ele ganhava muito, muito. Eu não me lembro exatamente quantas, mas é um inventor, quantas patentes. Ele tinha perto de 300 patentes registradas. Esse abençoado ganhava muito dinheiro, milhões, milhões mesmo. A fortuna dele não me lembro exatamente, mas quase $500 milhão na época dele. Na época dele. Era muito dinheiro. Está ali o nome dele, Robert. Tá bom? E o interessante, tem uma perguntinha aí em cima. Nascimento dele, 30 de novembro de 1888, é isso? 1888. Faz um tempinho bom, não faz? Mas o que é interessante na história dele é aquela perguntinha que está ali em cima, ó. Daqui eu não consigo ver, não. Mas eu vou descer aqui para eu ver. Depois eu volto ali para cima, que mais fácil para o pessoal lá de casa me ver também. Olha que interessante. Olha a pergunta. Senhor Robert, ali é o sobrenome dele, meio francês, eu não vou fazer biquinho aqui pronunciando para você. Tá bom? Você vai rir do biquinho se eu for pronunciar o francês aqui, não vai dar certo. Vamos lá, então. A pergunta, é verdade que o senhor dá 90% dos seus proventos ao Senhor? Olha o que ele respondeu. Não, eu não dou nada para Deus. Tudo o que mesmo? Eu é que fico com o quê? Com 10%. Eu é que fico com 10%. E é interessante, sabe por que ele disse isso? Porque para ele tinha muita condição. 10% para ele já era suficiente para ele viver, e viver muito feliz, tinha muito. E aí perguntaram, escuta, é verdade que o senhor dá 90% daquilo que o senhor tem, o senhor dá para Deus, dá para o Senhor? E ele disse, não dou nada, pelo contrário. Ele quem tem tudo, 10% ainda pego, fico para mim. Queridos, não é a quantidade que importa. A quantidade para Deus não importa. Tanto que não importa que no Éden não tinha dinheiro. Era só a fruta. No Éden era só a fruta. Era só Deus dizendo, olha, isso aqui é tudo de vocês. E Deus dizendo, esse outro aqui é meu. Nesse você não mexe. Era uma coisa simples. Só obediência. Era só Deus querendo ver Adão e Eva dizendo, olha, Senhor, se o Senhor disse para não pegar, se é do Senhor, amém, é do Senhor. O que é do Senhor é do Senhor. O Senhor tem nos abençoado tanto. E a gente está aqui para amar e agradecer pelo que o Senhor nos tem dado. Estamos aqui, que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito. Lembra o profeta? O Senhor dizendo, a quem enviarei? Aí o profeta diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Aquele abençoadinho também entendeu. Sabe como é que ele entendeu? Perdeu um filho. Infelizmente, ele perdeu um filho. Muito dinheiro, muitas posses, perdeu um filho. E aí ele parou para pensar na família, ele começou a pensar, puxa, Deus tem me dado tanto. E eu tenho me dedicado tão pouco para Ele, tão pouco. Talvez aí você pense, puxa, Deus não tem me dado tanto. Isso se você começar a medir só o dinheiro. E lembre que a maioria das pessoas no mundo não são felizes com o dinheiro. Por isso que Deus não dá. Por isso que Deus não dá. É bênção e não maldição. É bênção. Aprendamos, a lição dessa semana falou, aprendamos a ser felizes com aquilo que temos. E Deus vai multiplicar ainda mais. Pode ter certeza disso.
A gente precisa aprender a ser bênção, porque Deus quer nos fazer bênção. O que temos faz a diferença, sim ou não? O que você tem faz a diferença? Eu preciso saber se faz a diferença o que eu tenho. Sabe, a maioria de nós começa a se preocupar ou a pensar mais naquilo que não tem e não naquilo que tem. Sabia disso? Muitas vezes já me pediram ajuda, às vezes até no carro, no semáforo, isso e aquilo. E normalmente eu olho para o carro e eu digo, não tenho nada, quando eu não tenho. É supermercado, isso e aquilo, eu digo, eu não tenho nada. 2 vezes depois que eu vim de Sarandi ali da região de Passo Fundo, tem uma cidadezinha chamada Sarandi, depois que a gente veio para o lado de cá, 2 vezes no supermercado, eu já estou começando a pensar que às vezes nos supermercados, algumas pessoas já criaram esse hábito, 2 vezes no supermercado, uma perto de casa e outra em outro lugar, aqui também em Porto Alegre, mas uma pessoa chegou, tá bem, é interessante, as 2 estavam com um carrinho, e algumas coisas no carrinho. E aí me perguntaram, escuta, o senhor pode me ajudar? Um deles perguntou, o senhor pode me ajudar comprando uma cestinha dessas para mim? Uma cestinha, era uma cesta básica, digamos assim. Eu não tinha como comprar a cesta básica. Não tinha mesmo. E aí, ele disse para mim, escuta, o senhor pode comprar uma cestinha dessas aqui para mim? Eu estou com uma dificuldade, necessidade e tal, e preciso levar alguma coisa para comer. Ele me explicou lá algumas razões, e eu não tinha como comprar a cestinha para ele. E aí, o que eu faço? Digo o que para ele? Se eu me concentrar no que eu não tenho, o que eu vou dizer? Lamento, filho, lamento mesmo, mas não tem como comprar uma cesta para ti, não tem como te ajudar, não posso te ajudar. E uma cesta dessa aí é 100, 100 e pouco, 50, 70, dependendo do tamanho da cesta, não tem como te ajudar. Muito bom, isso é eu me concentrando no que eu não tenho. Se eu me concentrar no que eu tenho, o que eu falo para ele? Fala, minha irmã, me dá ideia, você falou aí, vai lá. Eu fico tentado a não ficar lá em cima, vim aqui para baixo para ficar perto de vocês. Mas se eu ficar aqui, o povo lá de casa não me vê direito. Sim, minha irmã. Se eu me concentrar naquilo que eu tenho, a gente acabou de ver, o que eu tenho faz a diferença ou não faz? Faz, queridos. O que eu tenho faz a diferença. Então, 2 vezes aqui na nossa região aqui de Porto Alegre, eu comecei a parar para pensar também, e Deus me mostrando ali, filho, o que você tem também ajuda e faz a diferença. Então eu falei para o abençoado, olha, eu não posso comprar a cesta para você, mas eu te dou o valor X. Você pode passar pelo mercado aí e pode pegar. Esse valor você pode pegar e colocar no teu carrinho. Pega aquilo que você sabe que vai precisar. Pega, me procura aqui no mercado, na hora de eu passar eu pago. Você pode pegar. Pega valor X. Tá bom para ti? Tá ótimo, eu vou pegar só aquilo que realmente eu preciso. Bom demais. 2 vezes. Eu achei interessante porque foram 2 em mercados diferentes, a mesma situação. Alguém me procurando com uma cestinha ali, com alguma coisa querendo que eu pagasse aquele valor. Eu falei, olha, valor X você pode pegar, me procure e a gente paga. E eu vi depois, eu fui terminando minhas comprinhas, a pessoa me procurou no mercado, foi junto comigo para o caixa, paguei as dela, depois paguei as minhas, estava resolvido. Deus não está preocupado com a minha capacidade, isso Ele me capacita, Ele dá um jeito. Deus está preocupado se eu estou disponível. O que você tem na mão, pode ajudar? Pode ou não pode? É claro que pode, querido. O que você tem na mão pode fazer muito. Mesmo sendo pouco, a viúva eram só 2 moedinhas. O que o Senhor Jesus disse? Essa abençoada hoje aqui, essa abençoadinha, ninguém hoje deu mais do que o que ela deu. Ninguém hoje deu mais do que o que ela deu. E o que você acha? A viúva era abençoada mesmo? A viúva era uma mulher poderosa, digamos assim, com Deus? Quanto tempo já se passou? Eu estou contando a historinha da viúva para você hoje. Não vou ser o primeiro, não vou ser o último. Muitos ainda vão ouvir a historinha da viúva. Com certeza. Vamos adiantar, vamos caminhar ali. Você já distribuiu pão para
Para as pessoas que às vezes precisam, às vezes é alguém que mora na rua, às vezes alguém que está numa comunidade necessitada e tal. Já levou pão para aquele que está precisando comer uma vez aí? Para alguém que esteja na rua morando, ou para um grupo que você sabe que precisa, já levou? Alguns já levamos. É bom demais, é gostoso. Uma vez eu levei. Levei e a gente foi com um grupo de jovens da igreja. E quando a gente chegou com o pãozinho, eu fiquei assim, abismado com o que eu vi ali. Porque é interessante como é que o Espírito Santo e o poder de Deus agindo na vida do ser humano pode fazer milagres assim que você não imagina. E a gente preparou vários sanduíches, um suquinho, levamos um copinho, a gente colocava o suquinho no copo, entregava um sanduichinho. Copinho, suco, sanduíche. Copinho, suco, sanduíche. E chegamos, estava acabando. Mas ainda chegamos perto do hospital, a gente ia em vários lugares na cidade, perto do hospital, tinha ali algumas pessoas. Só que o sanduíche estava acabando. Mas tinha suco. Entregamos sanduíche para um e para o outro, e faltaram 2. 2 pessoas, só tínhamos um sanduíche. Mas tinha 2. E agora, o que a gente faz? Olha para um e para o outro, pensamos, pô, não tem 2. E a gente não vai dividir para dar um para cada um. Vamos dar para um, a gente põe o suco, dá suco para os 2, vamos orar com eles e assim por diante, pedir a bênção do Senhor e assim por diante. E surpresa nossa, a gente fez isso, orou, demos o lanchinho para ele, melhor veio depois, que a gente deu o lanchinho para aquele, o que ele fez com o lanchinho? O que ele fez com o lanchinho? Deus não está preocupado com a capacidade, está preocupado com a disponibilidade. E aquele abençoadinho estava disponível. Se ele comesse o lanche todo, ele ia dormir bem, pelo menos com a barriguinha menos vazia. Dormir com a barriga vazia não é bom, às vezes a gente não dorme direito. Às vezes não dorme direito, já dormir de barriga vazia. E aquele abençoadinho sabia, dormir de barriga vazia não é bom. Nós somos em 2. Eu posso dormir com a barriga um pouco menos vazia e ele também pode dormir com a barriga um pouco menos vazia. Dividiu, metade para ele e metade para o outro colega que estava ali perto também. E eu fiquei olhando, está resolvido o nosso problema. Os 2 vão comer, os 2 vão beber o suco. E obrigado, Senhor, por isso. O problema não é nosso. O Senhor resolveu o problema. Mesmo que eu não tenha muito, se eu colocar nas mãos do Senhor, Ele resolve e está pronto. Quantidade não é o problema para Ele. É a sua disponibilidade e a minha. É isso que Deus quer ver. É isso que Ele quer ver. Lembra, deixa eu ver aqui dessa mulher aqui, ó. Lembra dessa mulher? Lembra? Nome dela, Madre Teresa de Calcutá. Uma santa mulher. Santa no sentido que eu digo que o Espírito Santo agia e trabalhava. Jesus pode ser visto na vida dessa mulher. Por isso que eu digo uma santa mulher. Jesus pode ser visto na vida dela. Na vida dela. Poucos dentro da humanidade fizeram o que essa mulherzinha, essa irmãzinha nossa fez. Poucos fizeram o que ela fez. E muitos vão estar no céu, muitos estarão no céu por uma vida parecida, semelhante à dela. Também. Ali ela tem uma expressão usada por ela ali, mas do lado esquerdo, se você olhar, eu acho que na sua tela também está do lado esquerdo aí. E ela estava num país, e ali, precisando de dinheiro e outras coisas mais, e recebendo doações, um garotinho se aproximou dela com uma xícara de açúcar. E onde ela estava, o açúcar era bem valorizado. Poucas pessoas que tivessem condição usavam açúcar. Tinham disponibilidade para usar açúcar. E ter ainda suficiente para usarem com fartura. Esse, aqui não vai mostrar, aqui, é a TV, né? Na TV não vai aparecer ali. Mas do lado esquerdo, está ali, ó. O garotinho chegou e disse para ela, olha, eu passei alguns dias sem o que mesmo? Sem comer açúcar. Para fazer o quê? Trazer o que eu consegui para a senhora. Trazer o que eu consegui para a senhora.
Passei alguns dias sem comer açúcar, para trazer o que eu consegui economizar para a senhora. Um garotinho. Não me lembro a idade do abençoado, não, mas não tinha mais do que 10 anos. Olha o que ela disse, em outro momento, do lado direito lá. Ó, não podemos fazer nenhuma grande coisa. Só o que mesmo? Pequenas coisas com grande amor. Pequenas coisas com grande amor. Queridos, nós temos um sonho. E eu oro a Deus para que esse sonho seja também o seu. Nós temos um bairro, eu acho que não é longe daqui, bairro Bela Vista. Conhecem? Bairro Bela Vista. Temos um sonho, que é plantarmos ali uma igreja, um centro de vivência, digamos assim, um núcleo de assistência à comunidade ali. Um local que seja Jesus para as pessoas e se torne um local para adoração ao Senhor ali dentro também. É isso que queremos, é isso que sonhamos. O quanto disso eu e você já estamos orando para que aconteça. Pastor do céu, eu nem sabia. Está sabendo agora. O quantos de nós vamos estar orando para que Deus faça o que precisa ser feito para que isso aconteça. E eu olho para a nossa igreja aqui, temos um bom número, graças a Deus por isso. Um bom número de pessoas. Louvado seja o Senhor por isso. Alguns de nós temos talentos e dons que são necessários ou serão necessários lá. Outros temos talentos e dons que serão necessários usados aqui. Mas, de alguma forma, eu e você podemos ajudar para que nós tenhamos a nossa igreja aqui e nós tenhamos uma igreja plantada lá também. Nós tenhamos uma igreja plantada lá. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos no prédio, né? Pensamos no prédio. Eu falo igreja, você pensa no quê? No prédio, não é no prédio? Você sabe que a igreja não é o prédio? Sabe disso? Alguns não sabem, então vou explicar para você. Alguns fizeram assim, então vou explicar. A igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas que se reúnem para encontrar-se com Deus dentro daquele prédio. São essas pessoas que nós chamamos de igreja. O termo bíblico se refere às pessoas e não ao prédio. Nós queremos ter um grupo de pessoas se reunindo lá também para adorarem a Deus juntos. Nós queremos ter. E nós vamos ter, para a honra e para a glória de Deus. Vamos ter. E eu quero que você seja parte desse sonho também. Eu quero que você também seja parte desse sonho. Vamos sonhar junto? Vamos? Sonha comigo? Sonha comigo? Beleza, eu tenho aqui, ó. Murilo. E Arthur? Beleza, lembrei. Olha que beleza. E você, minha amiga, como é? Seu nome, o nome da coleguinha? Ágata. Olha aí, tem uma coleguinha, eu conheci uma coleguinha Ágata também, sabia? Lá em Novo Xingu. Gente boa igual a você. Ágata. Queridos, vamos sonhar juntos. Eu quero terminar lembrando de pequenas coisas, olha ali, ó. Pequenas e grandes dádivas. Quando o pouco que nós possuímos é usado para a causa de Deus, ele deixa de ser pouco e se transforma em algo que mesmo capaz de tocar a humanidade e a eternidade. E a eternidade é pouco, mas nas mãos de Deus é muito, tá? É muito. O Senhor precisa de você, seu coração, sua disponibilidade. E fico feliz, porque muitos estamos aqui hoje para ouvir isso. Outra frase boa, para a gente caminhar já no final aí, ó. Deus requer não somente nossas dádivas. E tem gente que acha, puxa, tenho bastante, então eu posso preencher um cheque gordo, posso... E naquele dia, com a viúva, tinha muita gente, tinha uns líderes religiosos lá bem cheio de grana, viu? Cheio de grana. E alguns traziam uma sacolinha, um saquinho assim, virava o saquinho dentro do gasofilácio, dava para ouvir o barulho das moedas lá dentro. Caía. Alguém sabe fazer barulho de moeda aí caindo? Eu não vou fazer, não. Mas as moedas caíam lá dentro. E o povo ouvia. E alguns ficavam pensando, esse abençoado, esse é espiritualista demais. Esse espiritual, esse já deve estar quase chegando no céu. De tão bondoso que ele é, ele coloca bastante dinheiro lá dentro. E o Senhor Jesus olhando para o coração desses abençoados também. Deus não quer só as nossas dádivas, sejam poucas ou muitas, para os necessitados. Deus quer o nosso semblante, o que mesmo? Como é que está o semblante?
amável. Deus quer as nossas palavras e Ele quer o nosso o que mesmo? Cordial aperto de mão. Palavras amáveis, palavras de esperança, semblante amável. Isso Deus quer. Pastor, não tenho din-din. Mas você tem um semblante. Sorria, seja feliz, transmita esperança. Tem palavra, você fala. Acho que a maioria de nós aqui fala. E quem não fala? Sabia que algumas pessoas não falam, mas, queridos, o semblante delas, você olha e você vê. Olha, ele pode não falar, mas é um abençoado de Deus. Esse é feliz da vida. É uma irmãzinha abençoada de Deus, mesmo sem falar. Nós temos líderes poderosos na nossa igreja. E me parece, pelo menos eu me lembro de um deles que veio por meio de uma pessoa que não sabia ler para a igreja. Uma pessoa que não sabia ler. E essa pessoa se aproximou do irmãozinho, que na época era o irmãozinho, não era pastor ainda. Se aproximou do irmãozinho, convidou para estudar a Bíblia junto, e o irmãozinho foi lendo, porque ela não sabia ler. Mas ela conhecia Jesus, era suficiente para ela. Me ajuda a ler e entender Jesus, vou te ajudar. Muito bom, sentamos os dois, Jesus, lê aí para mim, lê tal texto, lê tal texto, lê tal texto. O abençoado foi percebendo que Jesus, que fazia tanta diferença na vida dela, e ela estava disponível para Jesus, também estava fazendo a diferença na vida dele. Porque ele começa a se colocar disponível para Jesus. Palavras de esperança, semblante amável, um cordial aperto de mão. Olha que beleza ali. Já vimos esse quando o pouco que possuímos é usado para a causa de Deus, né? Repetindo. Esse era o segredo dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Não possuíam grandes riquezas, prédios, reconhecimento público, ou seja lá o que for. Pelo contrário, eram considerados uma seita até. Não eram nem bem vistos. Não eram nem bem vistos. Porém, apesar de tudo isso, o que eles fizeram mesmo? Está ali as duas últimas frases. Cresceram e iluminaram o mundo com a verdade de Jesus Cristo ressuscitado. Cresceram e iluminaram o mundo. Nem bem vistos eram. Eu lembro na minha época de menino, o povo falava que os adventistas eram o povo que não trabalhava no sábado. Ô famazinha, né? Falei ontem numa igreja e lembrei. Eu já ouvi gente falando que adventista era vagabundo, sabia? E eu descobri que uma parte dessa fama, às vezes nós mesmos trouxemos para nós, sabia? Porque a gente só enfatizava que a gente não trabalhava no sábado. Até que eu percebi que eu trabalho para chuchu no sábado. Trabalho bastante. E você também. Alguns de nós trabalham muito no sábado. E aí eu comecei a explicar melhor para as pessoas. No sábado, normalmente eu faço o que Jesus fazia no sábado na época dele. E ele trabalhava muito. Só que não é para mim. Não é para minha remuneração. E nós trabalhamos. Só não trabalhamos fazendo o que normalmente você faz, quando a pessoa pergunta. E há alguém que diz, olha, o adventista não trabalha no sábado. Eu pergunto, bem, escuta, quem foi que falou que o adventista não trabalha no sábado? Onde é que você viu isso? Nós trabalhamos, e muito. Não para nós, ou o mesmo tipo de trabalho que talvez você esteja acostumado a fazer durante a semana. Mas a gente trabalha e trabalha muito. Muito mesmo. Eu termino lembrando da história de um outro abençoado. Deixa eu ver se vai passar ali. Esse abençoado ali. Pacômio é o nome dele. Eu vou terminar com Pacômio. Tá bem? Pacômio. Era filho de pais pagãos, pelo que me lembro. Lá, nasceu em 292 depois de Cristo. Bem antigo aí já, o abençoado. Tebas, no Egito. Filho de pais pagãos. E contra a vontade dele foi alistado no exército romano. Tá? Imagina que você faz parte de um povoado ali, naquela região. Na época e nos lugares onde Roma vai entrando e conquistando. E onde eles entravam e conquistavam, às vezes escravizavam, mas em alguns momentos, em algumas situações, eles davam a oportunidade dos homens do local escolherem. Escolha é sua. Ou você é parte do exército e batalha por nós, guerreia para nós, vence as nossas batalhas, ou vocês morrem, pode escolher. Batalha por nós ou morre, batalha por nós ou morre. Aí Pacômio escolheu, não, se não tem outra escolha, então eu prefiro ficar vivo. E ele foi alistado no exército romano para batalhar as guerras romanas também, mas ficar vivo.
E é interessante, vai batalha, vem batalha. Durante o dia, quando era necessário, eles guerreavam, mas à noite, para não fugirem, iam para a cadeia. Se improvisava lá uma cadeia, uma cela, e botavam os escravos, homens lá. E ali eles ficavam. Para quê? Para não fugir. E é interessante, porque às vezes eles não eram nem bem alimentados. E Pacômio, diz a história, ele lembra que em alguns momentos de noite na cadeia, na surdina, vinha um grupo de pessoas, e não vinha muita gente, vinha um pouco aqui, um pouco ali, em dias diferentes, vinha um grupinho de pessoas entregar pão, para que os presos, escravos, pudessem comer. E aí, num grupo de pessoas, vinha numa noite, numa outra noite vinha outro, entregando pão para que eles pudessem comer, e eles conseguiam ter força porque o exército não alimentava o suficiente, nem para eles batalharem por Roma. E ele começou a querer, ficou, como é que diz, curioso. Quem que é esse povo que arrisca a própria vida? Porque se Roma pega eles aqui, já era. Quem é esse povo que arrisca a própria vida para trazer comida para preso que está aqui preso por Roma? E aí, perguntando aqui e acolá, ele descobriu que esse povo era chamado de cristão. Seguia um certo homem chamado Jesus Cristo. O tempo passa, a gente sabe que na história e na profecia, Roma também cai. E Roma caiu. Roma deixou de ser a potência que era. E o interessante é que alguns desses escravos libertos, depois, Pacômio, como um deles, guardou aquilo no coração. Guardou aquilo no coração. Eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso descobrir quem era esse povo, onde é que esse povo anda, se reúne. Preciso conhecer. E ele foi atrás, descobriu onde se reuniam os cristãos, tornou-se um cristão, resumindo também. Aceitou a Jesus Cristo como Salvador da vida dele e foi batizado em Cristo Jesus. Por quê? Porque em algumas noites, como preso e escravo de Roma, alguns cristãos arriscavam a própria vida para levar um bocado de pão para que eles pudessem comer ali na prisão, ali na cadeia. Deus não está preocupado com a sua capacidade, Ele está pensativo e preocupado com a minha e a sua disponibilidade. É isso que é importante para Deus. Meu apelo para você está aqui. Meu apelo para você está aqui, ó. Nas mãos de Cristo, tudo que temos e somos faz a diferença. Você quer fazer a diferença nas mãos de Cristo? Quer? Às vezes eu fico pensando, né? O que eu vou fazer nas mãos de Cristo? Vamos orar a Deus, vamos pedir ao Senhor para que Ele lhe ajude a descobrir. O que você pode fazer nas mãos de Cristo? Alguma coisa você pode fazer nas mãos de Cristo. E Deus vai te usar para que você faça a diferença, pode ter certeza. Você acredita nisso? Urgentemente. Nós precisamos fazer alguma coisa por Jesus. E Ele vai dar sentido à vida da gente, creio nisso. Feche os olhos e levante a sua mão. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Oro ao Senhor neste momento, Pai amado, porque muitos de nós aqui dentro queremos muito que o Senhor faça a diferença na nossa vida, Pai. Mas nós também queremos experimentar, Pai, aquela bênção do sentimento de fazer a diferença na vida de alguém. Pai amado, nós estamos começando a sonhar algo juntos. E alguns aqui talvez já tenham sonhado isso já há algum tempo, Pai. Mas nós queremos ver nossa igreja também feliz, viva, plantando uma outra igreja feliz e viva. Nós queremos, Pai, continuar servindo a comunidade. Já servimos juntos, é uma igreja viva, caminhando, crescendo, servindo a comunidade. Mas nós queremos, Pai, continuar fazendo isso e ampliar o nosso trabalho de maneira que mais pessoas também sejam abençoadas. Nós queremos isso, Pai, por isso nossa mão está levantada. Pai Celestial, como jovens, como adolescentes, como irmãos mais velhos, irmãs mais velhas também, e jovenzinhas e adolescentes também, cada um de nós, Pai amado, tem o nosso lugar. E os amados, os queridos que estão lá em casa também, Pai. O Senhor nos dá dons, talentos, e a nossa mão, as nossas mãos podem fazer a diferença. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo,
Ajuda-nos a encontrar o lugar onde nós podemos fazer a diferença. Graças eu te dou, Pai, em nome de Jesus. Recebe-nos para a tua honra e glória e ajuda-nos a estar disponíveis, porque a capacidade o Senhor dá, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tá. Deus te abençoe, querido, muitão, viu? Tenha você um bom restante de dia, tá certo? Às vezes eu me empolgo e falo demais, né? São 15 para o meio-dia. Mas eu prometo para vocês que eu vou aprender a falar menos. Deus seja louvado por isso, né? Vocês vão orar pela igreja e para que o pastor aprenda a falar menos também. Deus nos abençoe muito.